Agora vamos falar do Furacão, com o primeiro tempo muito ruim. Furacão, na verdade, no primeiro tempo foi dominado pelo Fluminense no Rio de Janeiro e acabou perdendo a partida. Primeira derrota no Furacão do Campeonato Brasileiro desta temporada. A Monique Vilela acompanhou de perto e conta como foi. E aqui no Maracanã, o Atlético conheceu a segunda derrota na temporada de 2023. 2-0 para o Fluminense, que fez um gol na primeira etapa, outro no segundo tempo. E o Furacão perdeu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ao jogo? E vamos aos gols. O que foi a partida? Um Atlético mesclado, porque o técnico Paulo Turra preservou alguns atletas, porque na terça já tem partida contra o CRB pela Copa do Brasil. E diante de uma escalação um pouquinho diferente, logo aos 11 minutos do primeiro tempo veio o primeiro gol da equipe do Fluminense. Lima, da entrada da grande área, como vocês podem ver, aproveitou o rebote, arriscou o chute, a bola deu um pequeno desvio no Eric e foi para o fundo das redes. 1-0 para o Fluminense. Primeira etapa em que o Atlético pouco tentou, pouco criou. Tanto é que o time do Fluminense dominou praticamente toda a primeira etapa. Vem um segundo tempo em que o Atlético melhora de produtividade. Paulo Turra faz algumas alterações, porém quem marcou foi o Fluminense. 22 minutos da segunda etapa, cruzamento do lado esquerdo e Nino dentro da grande área, subiu, cabeceou alto, gol bonito do zagueiro da equipe do Fluminense para deixar 2-0 no placar pro Flu. Segunda derrota do Atlético na temporada, técnico Paulo Turra sabe que tem muita coisa para consertar. E o jogo aqui no Maracanã foi, de certa forma, uma lição para quem quer evoluir ainda mais na temporada de 2023. Essa organização que, em termos de plantel, de jogadores que foi escolhido para jogar hoje e não entrar, inclusive, já é pensando também na terça-feira. Então, dentro do equilíbrio, eu não mudo minha posição. Lógico que não vou mudar 11 de uma vez por todas, mas eu tenho que ter esse rodízio porque a gente tem, a nossa equipe, os nossos jogadores têm essa qualidade. Com uma característica outra, mas em outros momentos, esse rodízio já deu certo. Então, eu como treinador, eu tenho que ter o equilíbrio de saber que a gente não somos super-homens, não somos perfeitos e vai ter momentos que a gente vai ter um momento menos bom. Mas nós temos plantel sim para fazer frente nessas situações e na terça-feira, com certeza, com o apoio do nosso torcedor, a gente vai forte e vamos conquistar a classificação, pode ter certeza disso. Tá aí, portanto, palavras de Paulo Turra, 2-0 aqui para o Atlético, né? O Atlético perdeu de 2-0 para o Fluminense aqui no Maracanã e agora tem que pensar em Copa do Brasil. O Furacão encara o CRB na terça-feira na Arena, perdeu por 1-0 o jogo de ida, então por causa disso tem que vencer obrigatoriamente para ao menos levar a decisão para os pênaltis ou, se vencer por 2 gols ou mais de diferença, fica com a vaga na próxima fase da competição de maneira direta. Então, sem tempo de lamentar, pouco tempo para trabalhar e muita coisa para organizar para quem quer voltar a vencer, convencer e deixar o torcedor tranquilo. E aí, Gil Rocha, Irapitã Costa? Eu estava vendo aqui, analisando aqui a escalação do Atlético, cara, não dá para culpar muito a filosofia, vamos dizer assim, de poupar jogo. Porque olha só, Bento, sim, Madison, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho. É uma defesa que perfeitamente poderia ser anunciada como a melhor opção daquele dia. Concordo. Fernandinho, depois Vitor Bueno, Eric, depois Christian, jogadores mais ou menos do mesmo nível. Cittadini, depois Hugo Moura, jogadores mais ou menos do mesmo nível. Coelho, depois Vitor Roque, Pablo, Thiago Andrade, que tinha entrado bem no jogo anterior, e Rômulo. Aliás, então, esse Thiago Andrade esse time aqui, mesmo tendo alguns jogadores poupados, tinha que ter jogado um pouco mais. Você quer ver ainda mais o Thiago? Mas ele é bom jogador. Contra ele entrou bem em alguns jogos do Atlético e contra o Fluminense ele não viu a cor da bola, porque o primeiro tempo o Atlético não jogou. Não viu a cor da bola no primeiro tempo. Exato. Então, não dá para dizer só ele, então. Por isso que eu falei, ainda quero ver mais do Thiago, porque não deu para ver absolutamente nada nesse jogo, e ele foi sacado no intervalo. Então. Né? Então, ele esteve em campo só no primeiro tempo. Também um pouco. Eu sei que o torcedor do Atlético fica chateado, às vezes fica pé da vida, porque a gente critica, porque... Cara, aliás, então só um gancho. Uma coisa é dar opinião e falar quem, por exemplo, é o favorito. Sim.
Porque o Irapitã torce para o time. Não tem nada disso. O Irapitã está dando uma opinião profissional. Mas Não, aliás, só isso. Alguns amigos mais chegados que eu tenho aí, eles até acham que eu tenho criticado pouco o Atlético. Pois é, então... Gilberto Andreassa, por exemplo, toda vez fala que eu passo pano pro Há uma Paulo divisão Turra, e acho que é justo o torcedor, de repente, não gostar de algumas críticas. Mas as críticas que são feitas em relação ao Atlético é porque o sarrafo do Atlético subiu. Sim. Eu não vou fazer... Fernandinho mesmo falou isso. Eu não vou fazer a mesma crítica pro Atlético, tendo como parâmetro hoje o Curitiba, que é um time descaracterizado, um time ainda que vai ser formado. O Atlético é praticamente o mesmo grupo do ano passado, a mesma comissão, só trocou o Paulo Turra como efetivo da beira do gramado e o Felipão como gerente de futebol. Então, o Atlético, ele carrega o status de representante do país na Libertadores, um candidato, ao meu ver, para estar no top 6 do Campeonato Brasileiro. Então a cobrança do Atlético, ao meu ver, é em cima disso. Sabe, eu não posso aceitar que o Atlético jogue um primeiro tempo tão ruim, um primeiro tempo ridículo diante do Fluminense. Simples assim. É verdade. Bem perdidão ali, né? Dá pra A gente ver cobrança é maior, né? Olha que passeio. Esse segundo gol foi anulado Passeio. por causa de um pezinho, né, mas do foi um Keno. passeio. Passeio, foi. O primeiro tempo foi um atropelo. O Atlético, eu falei isso na rádio, o Atlético tem que erguer as mãos porque o primeiro tempo terminou 1-0. Isso. Porque era possível reverter, acreditando na força do elenco do Atlético. O Atlético até melhora no segundo tempo, mas aí quando tem o jogo mais equilibrado e tal, sofre o segundo gol, que aliás é esse belo gol marcado pelo gol. Nino, né? Uma das Quase na marca cabeçadas penal. mais bonitas do ano, viu? Que cabeçada. Olha, o mais importante para o Atlético nesse momento é a Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético tem condição de fazer 2-0 ou 3-1. Não, o Atlético é favoritaço diante do CRB. Alguma tranquilidade contra o CRB. E deve ter o apoio da torcida, tudo. O torcedor do Atlético está vivendo uma relação assim com o time, né? Porque foi acabou de ser campeão paranaense também, invicto. Né? Invicto e tal. Mas ele está querendo mais. Sim. Está querendo mais. Tá querendo e eu acho que com justiça está querendo mais. Está querendo com padrão de correção jogo está querendo melhor, mais. Né? Mas, na minha opinião, eu acho que essa derrota do Fluminense, ela vai ser esquecida na terça-feira. Deve ser, né? Porque o Atlético tem boas condições de se classificar e na Copa do Brasil. E aí, 9h30 da noite, né, Gil? No Campeonato Brasileiro, oi? Terça-feira, 9h30 da noite. É difícil, claro, né? Vem um adversário que ganhou, o jogo em casa, vem entusiasmado, tudo, mas o Atlético tem muito mais time, né? Tem que jogar mais do que jogou o primeiro tempo no Rio, né? E o CRB tem um time experiente, né? Um time rodado. O Atlético tem muita juventude, muita explosão. Só que eu não consigo ver ainda essa explosão dentro de campo, sinceramente. Né? Se você pega o Fluminense, que vem jogando com a mesma equipe, sem preservar jogadores, né? O Ganso está jogando todos os jogos. O Ganso está com quantos anos? Né? E o Fluminense com uma intensidade absurda e o Atlético sem conseguir colocar intensidade no jogo. Bom, vamos fazer o seguinte. Em 30 segundos, palpite para o jogo de terça-feira, Atlético e CRB. Irapitã? Não, o Atlético se classifica. Eu vou colocar um 3-1 assim, para ter um pouquinho de emoção. 3-1 é meu palpite também. 3-1. 3-1. Então é o seguinte, o Furacão joga terça-feira contra o CRB pela Copa do Brasil e depois no sábado joga contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro lá em Minas.